Nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar das propriedades da multiplicação. Corrigimos os exercícios, finalizamos até o 13, né? Na aula passada. Hoje aí na página 12, 13, nós vamos estar trabalhando as propriedades da multiplicação. Aí eu peço a você que pegue a sua apostila, porque a gente vai precisar de completar algumas coisas juntos aí, tá? Como a gente sempre faz em sala de aula, os exemplos completando. Nós vamos falar de 4 propriedades da multiplicação. A comutativa e associativa, que já estão aqui. E daqui a pouco nós vamos falar das outras duas, tá? Que é o elemento neutro e a distributiva. Vamos com calma. A propriedade comutativa, comutar significa trocar. Então, na multiplicação, vocês já sabem isso, não é novidade. Às vezes não sabe aplicando o nome da regra, da propriedade. Quando a gente troca a posição dos números na multiplicação, o resultado não se altera. Um exemplo, se eu perguntar para vocês quanto que é 3 vezes 5, vocês vão me falar 15. Se eu perguntar 5 vezes 3, vocês vão me falar 15 também, né? Então eu troquei a ordem dos números e isso não alterou. Mesmo quando a gente trabalha com sinais positivos, negativos, que agora nós já conhecemos os números inteiros, isso não faz alteração, tá? Então essa é a propriedade comutativa. Comutar significa trocar. Então essa propriedade diz que se eu trocar a ordem dos elementos, isso não vai alterar o resultado. É aquela regrinha que a gente fala, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, eu trocar os fatores não vai alterar. Então, vejam só. Se eu perguntar para vocês quanto que é 4 vezes 9, todo mundo sabe que é 36. Se eu trocar o 4 e o 9 de posição, 9 vezes 4, nós também sabemos que é 36. Não alterou o resultado. Aqui a gente tem presença de sinal. O número sem sinal, automaticamente, ele é positivo. Então, aqui a gente precisa de fazer uma regrinha de sinal, né? Positivo vezes negativo, negativo. 7 vezes 9, 63. E aqui eu troquei a posição. Pus o menos 9 primeiro e o mais 7 depois. Só que negativo vezes positivo, negativo. 9 vezes 7, 63. Aí, isso não alterou o resultado, nem no primeiro exemplo, nem no segundo. Aí na apostila de vocês, na página 13, onde está lá em cima a propriedade comutativa, vocês vão completar nesse quadro aqui que aparece, ó, tem um quadro aqui. Vocês vão completar os resultados, que são esses exemplos que eu pus aqui no quadro. E tem uma linhazinha lá, né, para poder completar. Efetue as multiplicações e indique o que você observa nos fatores e nos produtos de cada linha. Então, vocês vão responder aí, tá? Eu estou dando a resposta para completar aí na linha. O que é que observa com relação aos fatores e o produto, que é o resultado? Os fatores foram trocados de posição e não alterou o resultado, não alterou o produto. Então, é isso aí que vocês vão escrever. Vão pausando o vídeo aí, voltando, a pegar o que eu falei direitinho. A segunda propriedade na ordem aí é a propriedade associativa. Associativa vem de associar. Associar, eu vou conjugar os termos, né? Vou fazer uma troca aí de termos. Exemplo, por mais que eu chamei de A e de B aqui, mas o que está escrito aqui, eu repeti o que está escrito aqui. É porque eu vou fazer coisa diferente. Olha aqui, nós temos uma multiplicação de 3 elementos. Eu posso fazer o joguinho de sinal e multiplicar os 3 de uma vez. A gente já viu isso, tanto que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Mas se eu quiser também, eu posso fazer assim, ó. Eu posso multiplicar os 2 primeiros e depois multiplicar o terceiro. Não esqueçam do jogo de sinal. Então, na multiplicação aí, negativo vezes negativo, se os sinais forem iguais na multiplicação, ele vira positivo. Então, negativo vezes negativo, positivo. 8 vezes 3, 24. Então, vai ficar mais 24, que multiplica menos 10. Aí, eu vou fazer de novo, né? O jogo de sinal. Positivo vezes negativo, negativo. E 24 vezes 10, 240. Agora,
E se eu quisesse fazer diferente? Aqui eu estou repetindo o mesmo exemplo. Eu peguei o primeiro com o segundo, depois multipliquei o terceiro. E se eu quisesse multiplicar o segundo com o terceiro e depois o primeiro? Vamos ver o que aconteceria? Eu vou deixar o menos 8 lá esperando, guardado, e vou multiplicar esses dois aqui, ó. Negativo vezes negativo, positivo, né? E 3 vezes 10, 30. Agora eu tiro a resposta final. Olha aqui. Negativo vezes positivo, negativo. Quando os sinais são diferentes na multiplicação, o resultado fica negativo. E 8 vezes 30, nós vamos encontrar o quê? 240. Olha o resultado para vocês verem. Mesmo resultado. Então, independente de eu pegar primeiro com segundo, depois terceiro, ou independente de eu pegar segundo com terceiro, depois primeiro, a posição, a ordem que eu mexer aí, eu estou fazendo uma associação, associando os termos. Mas isso não altera o produto, que é o resultado. Eu disse para vocês que numa situação dessa aqui, a gente pode multiplicar tudo direto também, né? Então, vão lá comigo? Multiplicar tudo direto? Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes negativo, sinais diferentes, fica negativo. O resultado terminaria negativo. Aí eu ia fazer 8 vezes 3, 24. 24 vezes 10, 240. Eu já encontraria o resultado direto. Ó, mesmo resultado que eu encontrei, tá? Então, isso aí é o que diz a propriedade associativa. Na apostila de vocês, lá onde está a propriedade associativa aqui, na frente dessas duas linhas, vocês vão fazer isso aqui que eu fiz, ó, tá? Resolver essa resolução que eu fiz aí, é o que tá aí na apostila, eu passei para cá. E depois tem uma bolinha lá embaixo com uma pergunta, falando assim, ó. O que ocorre com o produto quando associamos os fatores de forma diferente ao efetuar a multiplicação? Eu associei que de forma diferente. Então, quando associamos de forma diferente, não alterou o produto, não altera o resultado. Então, isso que eu falei aí é o que vocês vão escrever aí, tá? Agora, nós vamos ver as duas outras propriedades. Então, vamos à terceira e quarta propriedade aí, dando sequência. A terceira propriedade é chamada elemento neutro. Elemento neutro é aquele que não faz diferença nenhuma, que não altera nada, no caso da multiplicação. Qual é o número na matemática que eu multiplico por ele e não altera nada o resultado? Vocês podem ver que é o número 1, que aparece em todos os exemplos aí. Se eu falar para vocês 10 vezes 1, 10, menos 3 vezes 1, menos 3, 18 vezes 1, 18, todo número que eu multiplico por 1, o resultado permanece o mesmo, não altera nada. Então, isso é que quer dizer elemento neutro. Neutro é que não faz diferença, não altera nada, tá? Mas na adição e na subtração, o elemento neutro é o zero. Porque tudo que eu somo com zero não altera nada. 4 mais 0, 4. 5 menos 0, 5. Né? Então, se eu somar ou subtrair com zero, não altera nada. Então, zero é o elemento neutro da adição e subtração. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1, que ele não vai alterar resultado nenhum, tá? Então, vamos lá. Positivo vezes positivo, positivo. 25 vezes 1, 25. O sinal positivo não é obrigatório colocar. Vocês podem deixar só o 25, automaticamente ele já é positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Aqui eu nem vou colocar o sinal. 1 vezes 18, 18. Olha aí, continuou 25, continuou 18, não alterou nada. Negativo vezes positivo, negativo. 17 vezes 1, 17. Positivo vezes negativo, negativo. 1 vezes 20, 20. Aí, não alterou menos 20 e nem alterou menos 17. Então, tranquila essa propriedade aí. E finalizando com a distributiva, distributiva vem de distribuir. A gente vai distribuir os termos. Olha aqui, eu tenho 3 que multiplica. E lá dentro do colchete tem 6 com mais menos 4.
Então, eu posso multiplicar esse com esse e esse com esse, distribuir os termos. Então, atenção no que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer 3 vezes 6, mais, porque aqui está positivo, né? E aqui eu vou fazer 3 vezes menos 4. Então, 3 vezes menos 4. Aí é só resolver. A gente sabe que as multiplicações têm que ser feitas primeiro, né? 3 vezes 6, 18. Olha o jogo de sinal da multiplicação. Positivo vezes negativo, negativo. 3 vezes 4, 12. 18 menos 12, 6. Então, tá aí o meu resultado desse exemplo, tá? Agora, nós vamos fazer esses dois aqui para reforçar o que eu disse aqui. Esse menos 6 que está aqui fora, ele vai multiplicar pelo primeiro e pelo segundo também. Então, como é que vai ficar? Menos 6 vezes menos 8. Então, vamos lá devagarzinho, ó. Menos 6 vezes menos 8. Isso aqui está negativo, permanece negativo. Menos. E agora nós vamos fazer menos 6 vezes mais 2. Aí tudo precisa de parênteses, né? Menos 6 vezes mais 2. Tem de fazer as multiplicações primeiro, pela ordem, né? Então, nós vamos ter aqui negativo vezes negativo, positivo. 6 vezes 8, 48. Menos, esse menos ainda vai ficar esperando. Negativo vezes positivo, negativo, mas não pode ficar dois sinais assim. Então, aí precisa de colocar o parênteses, né? 6 vezes 2, 12. Agora, eu vou fazer o joguinho de sinal aqui, ó, para eliminar esse parênteses aqui, ó, né? Então, a gente vai permanecer, eu vou puxar aqui, ó. A gente vai permanecer mais 48, negativo vezes negativo, positivo, com mais 12. Mais 48 com mais 12, isso aqui é uma soma algébrica, isso não é multiplicação, né? Soma algébrica. E na soma algébrica, quando os sinais são iguais, o que que a gente faz? Conserva e soma, né? Então, nós vamos ter mais, e 48 mais 12, 60, mais 60. Ou então, vocês podem falar aquela coisinha, né? Eu tenho 48 aqui e tenho 12 aqui. Quanto que eu tenho ao todo? Eu tenho 60, então mais 60, né? Para quem ainda não pegou direitinho o joguinho de sinal, pode falar desse jeito que eu ensinei também. Essa letra B, eu vou passá-la aqui para cima, porque o espaço ficou pouco, tá? Para a gente resolver agora a letra B.